No Pergunte ao Professor de hoje, eu tenho uma pergunta aqui que ela é mais do que uma pergunta. Ela me abriu um leque para discutir um tema que os profissionais de saúde, o pessoal que trabalha com atendimento a esse público, o pessoal que é personal, nutricionista, muita gente vai ouvir essa pergunta. E aí, por que vocês teriam que dar uma resposta parecida com a que eu dei hoje para um paciente, para essa pergunta, e que eventualmente venha a ter novas perguntas e a resposta vai ser sempre a mesma? Era um rapaz de 27 anos que começou a treinar fazem 3 meses e ele já queria iniciar o uso de testosterona. Ele, na verdade, queria utilizar esteroide. Ele não sabia qual, mas lógico, quando a gente fala de primeiro ciclo, sempre para o homem vai ser testosterona. É sempre o básico. E por que eu disse não para ele? Porque ele tem 3 meses. 3 meses de treino, você vai ter que tipo de ganho de uso de esteroide? Você não tem base nenhuma. Você não tem um tecido muscular desenvolvido a ponto de que você possa usufruir desse esteroide. Você não tem receptores suficientes. Os teus receptores eles não são adaptados a ter uma afinidade maior pela testosterona. Você vai ter, então, muito mais colaterais, porque os receptores androgênicos eles não estão só no músculo. Eles estão no músculo, mas eles também estão nas células adiposas, eles também estão nos adipócitos, eles estão no cabelo, estão na pele. Então você vai coletar muito mais colaterais do que benefícios utilizando testosterona com esse pouco tempo de treino e com essa pouca adaptação que você precisa ter para receber o hormônio. Você não vai simplesmente colocar o hormônio e mudar de vida. Você precisa mudar a tua estrutura para que o hormônio te faça um bem. Você não vai te fazer mais mal do que bem. Aí qual que é o ponto? Onde que pega? Por que eu digo que vocês têm que dar a mesma resposta e vocês têm que ser firmes? Por quê? Porque senão ele vai utilizar por conta ou ele vai conversar com alguém que quer só tirar o dinheiro dele, mas você tem que convencer para ele de que ele não vai ter ganho. Você tem que convencer ele, explicar para ele, você não vai ganhar, você vai perder, e você corre riscos. E aí, de repente, quando você estiver pronto, que for a vez de usar, você não vai ter mais uma experiência positiva. Entende? Então, 2 situações importantes. Então, a primeira, você precisa ter uma base. Segundo, se você já tem essa base, comece sempre com dosagens bem pequenas, dosagens que seriam próximas à fisiológica. Meio ml por semana por pelo menos 4 semanas e faz o cara treinar, faz ele fazer progressão de carga, faz ele criar adaptação dos receptores para que eles criem avidez pela testosterona. Tem uma região do receptor que é adaptável, outra é fixa, mas uma é adaptável, você pode mudar de acordo com o teu estilo de vida. Então dieta, treino e treino pesado com progressão de carga façam que você tenha mais afinidade nos receptores do que uma pessoa que não faz isso. Então começa com meio ml, faz ele treinar, faz ele progredir e se ele tiver um bom desenvolvimento, você sobe isso para 1 ml e aí os ganhos vão aparecer, os colaterais vão ser mínimos. Agora vem um outro ponto que eu acho importante discutir aqui. E se fosse um obeso te procurando? O que você faria? Se fosse um obeso me procurando, o que eu faria? Então, alguns pontos tem que cuidar aqui. Primeiro, o obeso, você tem que fazer os exames dele, você normalmente, todo mundo tem que fazer exames, mas o obeso você vai encontrar uma característica que vai ser, provavelmente, de baixa concentração de testosterona e características de hipogonadismo. Por quê? Porque quando ele é mais obeso, mais gordinho, ele tem automaticamente uma inibição do eixo porque ele vai produzir muito estradiol, e o estradiol inibe o eixo. Então, seria interessante, nesse caso, você avaliar. Porque o gordinho, às vezes, vale a pena você entrar com a testosterona, nem que seja um meio ml, para você tirar ele do limbo, para você tirar dessa condição de hipogonádico. Às vezes ele quer ir para academia, ele quer treinar, mas ele não consegue, ele não tem disposição, tá ruim para ele. Então, num gordinho, vale a pena você avaliar a situação. Ver os exames, saber manipular exatamente a testosterona e o controlar o estradiol dele para que você tenha um proveito. Porque, do contrário, você vai colocar testosterona, ele vai formar mais estradiol e você pode piorar o que já não tá bom. Se você tem noção do que está fazendo, faz. Se você não tem, não faz. Mas é importante entender. Outra coisa, quem é gordinho, quem come muita carne, quem tem que tem excesso absoluto de ingerir ácidos graxos, vai ter uma metabolização muito mais lenta da testosterona. Então, ésteres de meia-vida maior não são muito positivas para gordinho, porque ele precisa da ação da lipoproteína lipase ou, enfim, de qualquer carboxilesterase para degradar o esteroide que está junto com a testosterona para liberar ela. Então, se ele tem uma alimentação rica em gordura, se ele tem muita gordura circulando, essas enzimas vão estar ocupadas e a testosterona vai ter pouco efeito nele. E aí, ficando mais tempo na corrente circulatória, você pode coletar mais colaterais ainda. Você pode induzir a formação de mais enzimas como a aromatase, por exemplo. Vocês conseguiram entender onde é que está o X da questão? Tem que haver um entendimento clínico antes de sair manipulando. Não é de qualquer jeito.